Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Sir Ítalo, o Marques, e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho aqui retomar as análises sobre a grande série do momento que tem conquistado cada vez mais o coração dos fãs e da crítica, porque as notas dos episódios só sobem no decorrer da temporada, e cá estamos nós para falar sobre um episódio que é difícil resumir todos os sentimentos que eles nos trouxeram nesse novo capítulo da série. Mas cá estamos nós para falar sobre o 5º episódio da primeira temporada de O Cavaleiro de Sete Reinos. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo episódio, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Depois de um final de episódio como nós tivemos no episódio 4, onde todo mundo terminou na ponta da cadeira, naquele momento catártico, quando Lord Baelor entrou na arena tomando partido do lado do Sir Duncan, eu queria muito saber como eles seguiriam tudo aquilo ali. E aí, nós começamos esse episódio aqui diante do cenário, que nós terminamos o primeiro, onde todo mundo está se preparando para a batalha. E um detalhe muito importante sobre a tomada de partido de Lord Baelor por Sir Duncan é o fato de que ele poderia, como mão do rei, como futuro rei de Westeros, suprimir tudo aquilo ali, apagar toda aquela revolta, sumir com todo aquele caso ali para evitar que a família dele sofresse algum tipo de incitação à revolta. Mas ele não escolheu fazer isso. Ele não só permitiu que aquilo acontecesse, como ele tomou partido do lado oposto ao da família dele. E isso valida a indignação do povo em relação a Aerion, porque o povo já não gosta muito dele pela forma que ele é, pelo que ele fez com Sir Humphrey naquela justa que ele participou. Então, Baelor está ali indiretamente dizendo que ele concorda com a indignação que o povo tem em relação ao sobrinho dele. E isso é muito importante e diz muito sobre ele como monarca, sobre a maneira que ele enxerga a forma que a justiça deve ser empregada naquele mundo. E cá estamos nós, diante do julgamento de Sete, prestes a começar, quando Raymond e Sir Duncan começam a vomitar de nervoso daquela situação ali. Porque sim, quase todos os episódios até aqui tiveram notas escatológicas no começo e aqui não seria diferente. Então, temos essa cena, e quando eles estão se direcionando ao combate, temos uma cena de Egg com Sir Duncan, Egg entregando a lança para ele ali, os dois se olhando com aquele olhar triste que a gente tem acompanhado desde o episódio 4, porque a relação está abalada, e eles estão com medo do que vai acontecer ali, porque pode ser que Sir Duncan não sobreviva. E a essa altura do campeonato, um vai sentir muito a morte do outro, porque existe um amor fraternal ali entre eles. Existe uma amizade muito profunda e eles aprenderam a se importar um com o outro de maneira muito genuína nesses dias que eles passaram juntos. Então a gente vê que Sir Duncan tenta tranquilizar Egg, falando para ele que é bom ele estar lá quando Sir Duncan voltar, porque senão ele vai caçar Egg com cães. E Egg responde a ele fazendo um barulhinho de cachorro ali, o que dá uma leveza à cena, porque traz a gente de volta para essa relação deles dois, e que tudo o que está acontecendo ali, tudo que permeia aquilo ali é essa relação. Que embora seja um episódio bastante pesado, vale a pena ser otimista e tentar enxergar pelo melhor lado ali, porque você quer ver aqueles dois bem. Ainda que seja numa série do universo Game of Thrones e, consequentemente, as coisas não sejam tão fáceis e nunca sejam piedosas com o público em situações como essa. Depois disso, Egg vai para o palanque para observar a luta ali de cima, e quando o combate começa, Sir Duncan trava diante da situação, porque ele está nervoso, porque ele não sabe o que esperar daquilo ali, então ele fica ali parado, estático em cima do cavalo. E é aí que aquela cena no início do 3º episódio, onde Egg treinou o cavalo de Sir Duncan, vem a calhar, porque quem dá o comando para o cavalo correr é o próprio Egg de cima do palanque. Ele que faz o cavalo entrar na batalha. E aí, quando começa, é uma luta violentíssima. Sir Duncan, logo no início, já leva
uma lança na barriga, e aí ele tá ferido. Você já fica nervoso diante de tudo aquilo ali. E daí pra frente é só pra trás, porque Egg vai pra cima de Sir Duncan com sangue nos olhos, com todas as armas que ele puder usar contra ele. E é numa dessas que ele acerta a cabeça de Sir Duncan com uma massa por cima do elmo, é claro, que faz com que Sir Duncan caia do cavalo e desmaie. Corta para um flashback, e aqui nós vamos acompanhar Dunk mais novo, uma amiga dele ali chamada Wraith, e eles estão no campo onde aconteceu a batalha final da rebelião Blackfire, recolhendo espólios da guerra, pegando o aço ali dos corpos caídos, dos cavalos que morreram ali na batalha, e Dunk encontra um cavaleiro vivo ali que está sofrendo, agonizando, prestes a morrer, e Dunk tenta matar ele mais depressa para que ele não sofra tanto, até enfim deixar de viver, mas Wraith fala para ele que ele tem um brasão, que o cavaleiro tem um brasão, e que se eles conseguirem retirar aquele homem dali com vida, eles podem pedir um resgate por ele. Mas aí não adianta muito e o homem morre. E daí a gente vê que Dunk sempre foi aquela pessoa inocente, caridosa, que queria ajudar os outros. Tanto que ele queria poder dizer algumas coisas diante da morte daquele homem ali, porque ele sabe que é assim que os ritos são feitos ali em Westeros. Mas eles não têm muito o que falar, então eles seguem viagem. É nesse momento que Dunk fala para Wraith sobre a visão otimista que ele tem de tudo aquilo ali, que agora talvez as coisas passem a melhorar porque o Dragão Negro está morto. E Wraith fala para ele que isso não acontece ali. Que em Westeros, se você fere alguém, alguém vai vir lhe ferir de volta. E que aquilo ali não acabou. A rebelião terminou. Mas as coisas vão continuar piorando. E eles voltam para o local onde eles vivem, que é a Baixada das Pulgas, que a gente enxerga sob uma ótica totalmente diferente agora, porque das vezes em que a gente viu aquele lugar, a gente viu sob a perspectiva de alguém que está no poder, alguém que não vive ali. E quando você enxerga aquele lugar sob a ótica de alguém que não tem perspectiva nenhuma, que vive naquela realidade ali, a coisa é ainda mais angustiante. São becos estreitos, muitas pessoas vivendo ali, a luz quase não entra, o cheiro do lugar, só de olhar para a cena você sabe que não é dos melhores, então é um lugar de dar agonia. E assim que eles estão ali transitando pelos becos da Baixada das Pulgas, eles acabam se trombando com um guarda que quer pegar o saquinho que tem ali com Wraith, que é o saco onde ela guardou tudo que eles conseguiram recolher ali no campo da batalha que encerrou a rebelião Blackfire. E quando eles estão prestes a fazer isso, o guarda é distraído e Wraith e Dunk conseguem fugir. Mas Wraith rouba um odre de cerveja desse guarda, o que deixa ele com muita raiva. E aí, Wraith e Dunk vão para o esconderijo deles ali, onde eles têm uma conversa a respeito do que deve ser feito, porque o objetivo deles é vender o que eles recolheram no campo de batalha para conseguir dinheiro para comprar uma passagem de navio para as cidades livres. E Dunk aproveita o momento para questionar que talvez viver nas cidades livres possa ser pior do que viver ali na Baixada das Pulgas. Que talvez se ele for embora para as cidades livres, ele não vai ter a chance de reencontrar a mãe dele, porque embora ele ache que ela está morta, ele ainda alimenta ali um otimismo de que ela possa voltar para procurar ele. E aí Wraith desilude ele, fala que ama ele, pergunta se ele ama ela de volta, e ele diz que sim, e ela fala que ela vai embora para as cidades livres e é melhor que ele vá com ela. E aí ele acata diante do argumento, e quando eles conseguem as moedas que chegam para comprar as passagens, eles descobrem que o preço aumentou, porque eles não são as únicas pessoas que querem sair de Westeros depois da rebelião Blackfire. Então, eles não têm dinheiro suficiente e vão ter que se esforçar um pouco mais se quiserem conseguir sair dali. Então, voltando para o esconderijo deles, eles acabam topando mais uma vez com o guarda de quem Wraith roubou o odre de cerveja, e com o parceiro dele ali, eles interceptam Wraith e Dunk, e ele pega as moedas que o Wraith estava guardando ali para comprar as passagens. E aí eles conseguem fugir, mas o Wraith rouba a adaga dele ali, um punhal que ele carrega com ele, e quando ele se dá conta, ele vai atrás dos dois, encontra os dois, pega a Wraith, rende ela e corta a garganta dela na frente de Dunk. E Dunk vê a amiga dele ali sangrando, agonizando até morrer, o que gera nele uma revolta. Ele começa a atacar os guardas, ele é ferido também, e os guardas estão prestes a dar a ele o mesmo destino que Wraith, quando Ser Arlan surge e mata brutalmente os dois guardas para salvar a vida de Dunk. Depois disso, ele vai embora, e Dunk vai para o esconderijo, fica ali em choque com tudo que aconteceu, sem perspectiva do que ele vai fazer agora. Ele perdeu a única pessoa que ele tinha do lado dele naquele mundo,
e ele fica ali chorando e pensando até que ele vê Sir Arlan outra vez, prestes a deixar King's Landing ali, comprando umas frutas, e ele decide seguir aquele homem. E ele faz isso por vários dias, com a perna ferida, mancando, sem nunca se aproximar tanto de Sir Arlan. Ele fica observando de longe, e ele vai persistindo ali. Isso vai alimentando nele aquele sonho de ser cavaleiro. Chega um momento que ele se aproxima durante a noite, enquanto Sir Arlan dorme, para olhar a espada. Ele quase coloca o elmo. A gente vê surgir nele ali esse desejo, esse sonho de se tornar um cavaleiro. E aí, mais dias se seguem. Dunk não tem comido, ele bebe uma água suja e ele fica doente. Quando ele tá lá desmaiando, fraco, Sir Arlan encontra ele e fala para ele levantar. E é isso que acorda Dunk ali no meio do campo de batalha, no julgamento, e ele levanta na situação ali e começa a se digladiar ali com Aerion em uma batalha violentíssima, onde ele é ferido mais e mais e mais, porque Aerion faz de tudo para atacar ele, esfaqueia ele, faz horrores com ele ali na batalha, e a gente vê que é um momento bem agonizante, e ele também consegue ferir Aerion em certos momentos. Ele bate, dá um golpe de espada na coxa de Aerion ali, rompe um quadril dele, quase que decepa a perna dele fora, mas a gente vê que quando parece que Dunk vai conseguir resistir a tudo aquilo ali, ele cai novamente, e Aerion quase dá aquilo ali por vencido, porque aparentemente ele não vai levantar, e Aerion fala que ele está morto. E quando a trombeta está prestes a ser tocada para encerrar aquele julgamento, Egg percebe que Dunk abriu os olhos, e ele dá um grito mandando esperar, e Dunk levanta e continua lutando com Aerion até que ele consegue render Aerion. Ele dá uns golpes com o escudo do próprio Aerion na cara dele ali, até que Aerion diga que não aguenta mais, que ele vai desistir, que ele se rende. E aí, Dunk arrasta ele igual um saco de batatas para frente do palanque e manda ele dizer para todo mundo. E ele fala que retira as acusações de Sir Dunk. Então Dunk sai vitorioso e o julgamento acaba, mas ele ainda está muito ferido, o que leva o Raymond e o ferreiro a levar ele para fora da arena para tratar dos ferimentos dele. E aí o ferreiro fala que o aço da armadura se fundiu ao ferimento dele, e que o melhor a ser feito ali é jogar óleo quente para ajudar a sarar os ferimentos ali. É nesse momento que Lord Baelor chega e fala para despejar vinho quente nos ferimentos, e não óleo quente, porque óleo quente mataria Dunk. E Dunk aproveita a oportunidade para expressar a gratidão, dizer que vai se dedicar a ser um dos homens dele ali, para seguir ele, para ser um dos cavaleiros que servem a Lord Baelor, e Lord Baelor fala para ele que precisa de bons homens ao lado dele. Então, a gente tem esse momento em que eles estão todos reunidos ali, e Lord Baelor parece meio zonzo, e quando Raymond e o ferreiro tiram o elmo da cabeça dele e expressam uma visão de horror diante daquilo ali, e o próprio Egg, que está ali junto também, se assusta com o que ele vê, a gente já fica apreensivo. E quando Lord Baelor se vira e a gente vê que a parte de trás da cabeça dele está toda estourada por conta de um golpe, a gente vê que ele não vai sobreviver àquilo ali. E aí ele já começa a cair, e não tem um cenário otimista. Dunk desespera diante daquela situação, diante do homem caído diante dele, pede desculpa, sente que tudo aquilo ali foi culpa dele, que se nada daquilo tivesse acontecido, Lord Baelor estaria bem, não precisaria entrar em julgamento nenhum e não estaria morto naquele momento. E esse golpe, diga-se de passagem, foi dado por acidente pelo próprio Maekar, quando ele girou a massa de uma maneira ali, onde ele não viu que o irmão dele estava perto, e a massa pegou na parte de trás do elmo de Lord Baelor, causando o golpe que tirou a vida dele. E diante desse cenário pessimista e sofrendo a perda de um personagem que nós aprendemos a amar por ser um Targaryen justo e bom, nós encerramos o penúltimo episódio da temporada. E mais uma vez nos foi entregue um episódio com uma qualidade excelente. A mesma fotografia lúgubre, sombria que nós tivemos no quarto episódio se mantém aqui durante toda a cena de batalha. Tudo que a gente vê é muito violento, é muito agoniante. A forma que eles escolheram filmar a batalha, quase sempre sob a perspectiva do próprio Dunk ali, a gente está enxergando tudo o que está acontecendo através do elmo dele, o que causa uma sensação de claustrofobia. A gente mal pode respirar, porque é para emular no público o que o personagem está sentindo também. Então a gente tem aquela visão limitada, a gente tem aquele ponto de vista que está limitado apenas àquele visor do elmo ali, que é
uma escolha brilhante de como filmar tudo isso aqui, de como trazer essa sensação para o público de uma maneira que o visual já cumpre o serviço, já não precisa de tanta coisa assim, mas eles conseguem trazer tudo uma qualidade extrema, tudo está muito bem colocado aqui, as lutas bem coreografadas como sempre, tudo que a gente vê, que a gente acompanha ali no flashback também está brilhantemente filmado. É sempre bom explorar os recantos de Westeros em épocas diferentes ali e ver que certas coisas nunca mudam, que a miséria sempre foi a mesma e se perpetuou, porque quem está nas camadas mais baixas daquela sociedade ali não tem perspectiva e melhora em momento nenhum. E aqui a gente tem isso sendo mostrado mais uma vez. Então o episódio é um deleite mais uma vez, evoca toda a sorte de sentimentos que eles tinham o objetivo de evocar no público com esse episódio, o que denota mais qualidade ainda para essa série e mais um capítulo que reafirma que essa é para ser uma das melhores séries desse ano. E eu gostaria de dar destaque também ao trabalho de atuação, mais uma vez, de Peter Clef e Dexter Lancel, assim como também Bert Cavell, que faz o papel de Lord Baelor aqui, que foi um trabalho que eu gostei muito no decorrer dos episódios em que ele apareceu, e sofri muito com a perda desse personagem aqui. E gostaria também de parabenizar o casting dessa série pelo ator que eles escolheram para dar vida à versão mais nova de Dunk, porque o ator que eles escolheram, Ben Bertold, é o próprio Peter Clef jovem. Você olha para ele e você vê o Dunk jovem, com a mesma postura, os mesmos trejeitos, aquela personalidade ingênua que Dunk tem na idade adulta, a gente vê ele tendo também na adolescência. Então, foi um trabalho de preparação de elenco maravilhoso que eles fizeram aqui. E eu gostei bastante de como eles conseguiram acertar nessa escolha aqui. No mais, o Cavaleiro dos Sete Reinos segue superando expectativas. Estou muito otimista para o futuro dessa série. Já temos segunda temporada confirmada e eu não estou preparado para passar um tempo esperando os novos episódios chegarem, porque agora só nos resta mais um. Temos apenas o 6º episódio pela frente aqui até essa temporada se encerrar, e a forma que eles terminaram esse episódio aqui já deixa a gente de coração partido. Imagina só quando chegar o momento de assistir ao último episódio dessa leva. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o 5º episódio da primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir. Comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte, mas que a gente traz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pare pra pessoa se inscrever não. Deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter vindo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novato ou veteranos. E até lá, tchau!